caso Master tá se encaminhando pra uma Master Pizza. Ué. Mas isto é um problema nosso de, assim, a nossa questão de lei e ordem é um caos. Só que se eu não... Vamos colocar aqui. Se eu imaginar que nada poderá ser feito porque tudo vai terminar em corrupção, não, claro. então nada poderia... Nada, não. Vou tirar a candidatura. Eu sei. Então eu tenho que ter, vamos dizer, leis muito claras no enfrentamento a crime de colarinho branco, corrupção de agentes públicos, e paralelamente eu tenho que aplicar, vamos dizer, investimentos bilionários numa área que pode fazer o Brasil se tornar um país sério. Senão, não existe mais Brasil. Se eu falar que isso está impossível, está inviabilizado, não existe nenhuma discussão. Posso dar um exemplo que eu vi, que é brilhante pra explicar? A terra rara é a nova especiaria. Lembra que os portugueses pegavam o barco pra buscar? E o que é o lance da especiaria que eles iam buscar nas Índias? É um temperinho que você botava na comida. É isso mesmo. Aí explicando de maneira didática. É um temperinho que você botar numa liga com cobre pra fazer não sei o quê, pra colocar num ímã. É isso. E, pô, a gente tá muito bem posicionado nisso. Então, pra gente falar num projeto de 40 anos, a gente tá fazendo componentes do próximo F-35 aqui no Brasil. Mas a minha questão ainda é a seguinte, cara. Tudo bem, você criou lá, então vamos lá, criou umas startups. Como que você vai impedir que uma Camargo Correia, por exemplo, entendeu? Chegue e fala assim, quer saber? Tá aqui, ó, ô Júnior, você tem uma startup? Acabei de parar aqui, meu amigo, uma carreta de dinheiro pra você. Entendeu? Que é o que os caras fazem. Os caras fazem isso, entendeu? Tem dinheiro dos caras nos negócios, cara, que é porque, eles sabem que cara, vão vingar. É lógico, cara. E por quê? Porque eles veem, cara, uma oportunidade muito grande de roubar nesse lugar, nisso aí. É muito grande a oportunidade de roubar, cara. Assim, eu acho que se a gente continuar trabalhando Como que protege? Se a gente continuar operando apenas na lógica atual de Brasil, em que você não tem marco regulatório que impeça, por exemplo, corrupção pura e simples nesses contratos que envolvem recursos naturais, realmente nem vai ter a cadeia aqui. A real que vai acontecer, a gente volta pro passo inicial. Se brincar, até tem a cadeia, porque os caras vão ver. Sabe o que vai acontecer? Mas qual? Você acha que a Câmara de Comércio não vai fazer ímãs? Hã? A Câmara de Comércio não vai fazer ímãs. ímãs. Ela não vai fazer imã, cara, mas ela vai comprar uma empresa. Uma empresa. Ela vai chegar pro Júnior e falar, Júnior, tá aqui, ó, cara, um caminhão de dinheiro aqui pra você, cara, você agora é meu. E ela engloba aquilo lá pra dentro dela, cara. Entendeu? Assim, porque em essas tese... empresas. O que a Camargo Correia entende de furar posto de petróleo? Não, cara, mas ela fazia broca, ela fazia coisa. Não é que ela fazia. Ela foi lá e comprou as empresas que faziam broca e se instaurou dentro da Petrobras pra roubar pra caramba. O problema é o roubar pra caramba. Assim, esse mercado no mundo todo não tem tantas empresas. Na China são empresas que têm o governo chinês como sócio. Sim, mas aí é porque isso. E o governo chinês está como sócio. Mas aqui não vai ser, né? Aqui não vai ser com o governo chinês como sócio. Não, aqui agora, o governo Lula acabou de tirar a Terrabras, né? Não vai o problema da Terrabras, a gente entraria em outros problemas que acabam gerando Camargos e Correias também. Sim, não, mas o Terrabras parece que ele vetou, né? Vetou. Não, o Congresso também não estava muito a favor da Terrabras, não. Né? O problema todo, quando a gente olha essa discussão toda marcos regulatórios que envolvam, para além da questão das terras raras, que envolvam corrupção pura e simples, envolvam você comprar um agente dentro de uma empresa pública ou uma pessoa dentro de uma agência regulatória. Isso tem que ser brecado. Porque, por exemplo, e o cara tem que ser muito preso. Eu não gostei de você falou do tal do BNDES, cara. Porque pra mim o BNDES foi um dos principais responsáveis pelo petrolão na época lá. Mas entendeu? Vamos colocar aqui. Pra mim, a primeira coisa que fazia era acabar com os BNDES, tá, mas cara. Quem financiaria isso aqui? Aqui? Não, aí tinha que arrumar, né? Mas arrumar quem? Mas o BNDES, cara, o problema do BNDES é porque o BNDES já tá sitiado, cara. Na prática, o BNDES, depois que ele foi saneado, ele não tá apresentando grandes problemas hoje em dia. Ele é um instrumento que o governo tem para fazer investimento de longo prazo. Porque a grande empresa que ele pegava era a Petrobras acabou praticamente com o setor exploratório dela, cara. Voltou agora agora lá com a margem equatorial, entendeu? Não, mas você acha que eles não voltam, cara? Não, assim, a questão que você tá confundindo pra mim é a questão da corrupção e da troca de favores ali dentro. Isso. Você tem que ter leis que envolvam crime de colarinho branco muito duras. Isso é uma coisa. A outra coisa é um instrumento que você tem hoje à disposição para fazer investimento numa área crítica. Ter um BNDES não significa que ele será necessariamente corrupto. Nós temos que, aí sim, necessariamente ter leis muito duras pro crime de colarinho branco. Porque no Brasil você não vai preso pro crime de colarinho branco. Porque vamos lá, cara, ó. Não tem, você vai corromper um agente público. Porque o problema, Sejão, que se eu for falar nesses termos, eu não vou fazer nenhuma política pública no Brasil. Porque todo mundo é passível de ser corrompido. Porque vamos lá, a ideia que a Dilma teve na época dela, que foi criar a tal das Champions, certo? Qual que era a principal coisa da Champions? Ela podia ir lá no BNDES pegar dinheiro. Sim. Certo? Mas eles eram parceiros de negócios deles. Que era um negócio. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu, mas o maior caso de corrupção da história. Mas esse é o ponto. Eu acho que nós não temos que ter os parceiros de negócios, nós temos que ter regras muito claras. Porque no fim do dia, as regras ali, elas eram subjetivas e os parceiros do governo foram beneficiados.
Hoje você tem que ter vamos dizer, qualquer um que esteja claramente comprando o apoio de um empresário para oferecer um empréstimo para ele, que às vezes ele nem mesmo não paga, que foi aquele esquemão que rolou naquele período, Sim. isso tudo tem que ser preso. O problema é que a gente não consegue fazer nenhuma política porque a gente basicamente imagina, com razão, que hoje, da maneira como nós estamos, tudo vai dar em roubalheira. O caso Master tá se encaminhando para uma Master Pizza. É, ué. Mas isto é um problema nosso de, assim, a nossa questão de lei e ordem é um caos. Só que se eu não... Vamos colocar aqui. Se eu imaginar que nada poderá ser feito porque tudo vai terminar em corrupção, Não, claro. então Aí nada não faz poderia... nada, não, não. eu tiro a candidatura. Eu sei. Então eu tenho que ter, vamos dizer, leis muito claras no enfrentamento a crime de colarinho branco, corrupção de agentes públicos, e paralelamente eu tenho que aplicar, vamos dizer, investimentos bilionários numa área que pode fazer o Brasil se tornar um país sério. Senão, não existe mais Brasil. Se eu falar que isso está impossível, está inviabilizado, não existe nenhuma discussão. Posso começar, Sacani? Fazer. Pode? Pode fazer? Pode ser. Caso você seja eleito, seja o próximo presidente do Brasil, o próximo presidente ele terá, talvez, entre 3 até mesmo 4 indicações ao STF. Vai ser um presidente com grande capacidade aí de mobilização aí na Suprema Corte. Você já sabe o perfil de quem você pretende indicar? Tem a possibilidade de você falar assim, o porquê você pretende indicar, por exemplo, a partir desse perfil, já que a gente está falando de indicações que são já para a Suprema Corte, ou seja, não vai ficar só para o seu governo, né? Não é indiferente de uma indicação de ministério, por exemplo. Pode comer, faz parte. Pede o like aí, galera. Ó, deixa o like aí na nossa transmissão, tá bom? Manda seu superchat. São 30 mil pessoas, 31 mil pessoas aqui com a gente, só tem 21 mil likes. Só lá, baita pizza. E manda Que aí o pizza Live boa. Pix pra gente também. E vamos dar um tempinho pra ele comer o resto da pizza aí. Eu vou responder, pô, porque não parece que eu tô enrolando, não é? Não. O critério é bem simples. Não pode ser um neoconstitucionalista. Primeiro de tudo. O que é um neoconstitucionalista? É alguém que acredita que a função essencial da Suprema Corte é inovar em temas que acabam protegendo os direitos difusos, direitos humanos, assim, assado. Que é o que fez, por exemplo, com que o Barroso ficasse criando interpretações sobre os mais diversos temas, influenciando os outros ministros do STF e fazendo com que a Suprema Corte se tornasse um agente político, que é quase uma última instância na aprovação de qualquer projeto de lei que passa na Câmara com a assinatura do presidente da República, na Câmara, no Senado. O processo legislativo sempre termina no STF. Isso tem que terminar. Essas interpretações em cima de julgados tem que morrer. Então não pode ser Sim, a questão do IOF vai lá pro Congresso, é barrado, aí o STF vai lá e resolve. Tem que ser uma pessoa que seja favorável à implementação de um código de ética muito estrito no STF e favorável às reformas no STF que nós queremos fazer. Tem que ser uma pessoa que, de start, não tem parentes com escritório de advocacia para fazer negócio com eles e que, nesse sentido, sendo ele um legalista e não um inventor, ele entenda que o papel do próximo presidente da República, no caso eu, que eu estaria indicando, é devolver ao STF as suas prerrogativas essenciais e iniciais, que é cuidar de temas abstratos ligados à constitucionalidade. Ponto. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!